Olá pessoal, eu sou o professor David Oliveira e essa é a nossa primeira aula do curso de Introdução à Computação Científica no Python. O tema dessa primeira aula vai ser um tema introdutório, onde eu vou falar sobre conceitos gerais e começar a alinhar algumas partes operacionais para o desenvolvimento do curso, tá? Muito bem, nessa videoaula eu preparei um roteirinho para a gente trabalhar, que vai ser o seguinte. Inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre o curso, ou seja, sobre a natureza desse curso, o que a gente vai trabalhar ao longo do curso, das nossas videoaulas e encontros síncronos e das atividades relacionadas ao curso, que também são muito importantes para o desenvolvimento do curso. Vamos falar um pouquinho sobre histórico de computação, né? Em particular citar duas linhas do tempo a respeito de computadores, né? Tentar identificar alguns pontos importantes e a respeito da computação em nuvem, que vai ser um instrumento muito importante na hora do desenvolvimento do curso. Vamos dar uma palavrinha a respeito da diferença, ou nesse caso, o quão complementares esses conceitos são, que são os conceitos de algoritmos e de linguagens de programação, né? Como é que a gente enxerga o que são algoritmos e o que são linguagens de programação. Finalmente, falar um pouquinho do Python, que é uma linguagem, né? De programação, vamos citar algumas características delas e vamos falar um pouquinho, né, sobre algumas questões operacionais, nesse caso em particular o Colab, que é o ambiente que a gente vai utilizar para desenvolver todos os códigos em Python. É um ambiente que eu escolhi por conta de ter uma característica mais didática, né? Ele pode não ser interessante em projetos, né, ou em trabalhos específicos de desenvolvimento, mas pelo aspecto didático eu acho que ele é interessante de ser utilizado aqui ao longo do nosso curso. Muito bem. Então, inicialmente sobre o nosso curso, né? O objetivo do nosso curso aqui é a fazer a solução de problemas via Python, né? Ou implementar soluções de problemas, obviamente problemas no contexto de exatas, né? Da área de exatas e de tecnologia, né? E a gente vai utilizar para a implementação dessa solução para a implementação da solução desses problemas, a linguagem Python. Então aqui tem 3 palavras que eu gostaria de destacar e a gente conversar um pouquinho sobre, que é a solução, né? Problema, né? Nesse caso, problemas, e o Python. Então, inicialmente, vamos ver aqui a ideia de problemas. Então, a gente vai estudar aqui no nosso curso problemas, ou seja, vou apresentar alguns problemas. Nesse caso, apresentar significa definir, né, qual é o problema, qual é o objetivo em torno daquele problema para ser resolvido. Claro que podemos explorar problemas na área de computação, particularmente, vamos explorar alguns deles. Problemas na área de matemática, problemas na área de estatística e uma compilação, eu diria, dessas três áreas, desses 3 eixos, que é olhar um pouquinho para problemas de aprendizado de máquina. Então, para exemplificar, por exemplo, uma operação muito simples que a gente vê
em softwares de planilha, por exemplo, que é uma operação de ordenação. Eu acho que se todos os alunos já utilizaram softwares de planilha, já viram que é possível você fazer ordenações de colunas, né, dos valores inseridos nas colunas, seja ordenação em ordem alfabética, seja em ordenação em ordem numérica, né, de valores. Então esse é um problema na área de computação, que é um problema de ordenação. Então a gente vai explorar esse problema, né, vai defini-lo, né, e definir o que é o objetivo em torno desse problema. E claro, as aplicações. Matemática, por exemplo, quando trabalho na área de solução de equações, né, obter raízes de equações que não lineares, né, ou problemas de natureza de cálculo numérico, por exemplo, a integração de uma determinada função sobre um determinado domínio e a obtenção de uma derivada, né, todos esses problemas são de contexto matemático, eles podem também ser definidos, claro, com escopo. Então a gente vai também trabalhar com eles, seja diretamente eu expondo aqui o problema definido, ou seja através de atividades. Problemas no contexto de estatística, por exemplo, análises de regressão, né, aplicação de teoremas associados à probabilidade. Teremos aqui obtenção de estimadores, que é uma área também muito importante, né, ou de estimativas no caso particular, para distribuições, né, que a gente está tentando estudar, e para populações, melhor dizendo, distribuições de populações que a gente tem algum interesse em algum parâmetro. Então todos esses são problemas associados à estatística que também estarão no nosso contexto aqui do curso. E finalmente a aprendizagem de máquina, que a gente vai ver alguns algoritmos associados à aprendizagem de máquina, também aqui juntando essas três áreas compiladas nesta área específica de computação. Muito bem, eu vou explorar os problemas. Então, problemas são definidos e tem-se um objetivo associado. Mas a gente também vai fazer o estudo de soluções, ou seja, de como abordar esses problemas para cumprir o objetivo. Temos diferentes formas de resolver problemas, algumas mais eficientes, outras nem tanto, com tanta eficiência. Mas o comum a o estudo de soluções, a gente vai ver que são duas componentes. Os algoritmos, né, que são formas mais abstratas de descrição da solução do problema, e o que a gente chama de implementação propriamente dita do algoritmo, que é uma forma mais concreta, no sentido de que você vai descrever essa solução sobre uma determinada linguagem. Uma analogia que eu posso utilizar aqui é eu pensar em uma solução, né? Ela está no campo da minha mente, da minha imaginação, né? E eu, ao implementá-la, eu tenho que descrevê-la de forma material, fisicamente, ou num papel, né? Ou num artigo, ou enfim, em alguma linguagem específica, seja se estiver tratando-se de soluções de problemas e de implementação computacional. Então, é uma forma de você pensar essas duas componentes dos algoritmos e da implementação, que é o campo do estudo das soluções. Também vamos ver alguns bem simples dos problemas simples envolvidos aqui. E especificamente para fazer as implementações, a gente vai escolher a plataforma Python, tá? Ou seja, uma linguagem para descrever essa solução desses problemas nos quais a gente vai adotar. No caso específico de Python, o que a gente vai fazer é uma introdução. Então, eu vou falar um pouquinho sobre elementos básicos do Python, algumas partes técnicas da linguagem, então estruturas de controle, alguma parte de sintaxe específica, e
a utilização de bibliotecas, né? Que são já, eu diria, soluções prontas, né? Ou métodos já implementados para determinados problemas que a gente tem em questão, né? No escopo do curso. Então, esses 3 elementos aqui, eu acho que serão importantes ao longo do curso, serão abordados ao longo do curso. O que o curso não é? Então, eu sempre, para não criar nenhum tipo de expectativa, né, eu gosto de informá-los que a gente nesse curso aqui tem restrições, né? Eu vou colocar as duas que eu acredito que sejam elementares. A primeira é uma restrição de tempo. Naturalmente, esse curso ele não vai esgotar, ou ele não tem o objetivo de fazer com que você saiba programar em Python de maneira a se candidatar a vagas específicas para Python. Não é esse o objetivo do curso. O objetivo é uma introdução. Visto que a nossa carga horária é reduzida e a gente vai explorar aqui, para além do Python, também os problemas, né, conversar sobre os problemas, os métodos de solução e, por fim, a implementação via Python, encarem como uma visita curta. Imagina que você vai fazer uma viagem, né? Essa é uma visita bem curtinha para o local de interesse. Uma viagem turística para a Espanha ou para a França. Conhecer o país não é possível, né, num tempo restrito. Então, temos uma visita curta que vai servir para você inicialmente tomar contato com aquela cultura, no nosso caso específico, com o Python. Além disso, há uma restrição óbvia, que é do seu instrutor. Eu não sou especialista em Python, né? Então não obviamente não é uma especialidade, eu não sou um programador específico, nativo de Python. Então eu gostaria de pedir a vocês que me encarem como um guia turístico, né? No sentido de que eu vou orientá-los de acordo com a minha experiência, tanto na área de algoritmos, né, quanto na minha área nativa, mas não sou um especialista em Python. Para ter uma formação completa, o programador, né, ou a pessoa que deseja ter uma imersão naquela determinada linguagem, ela deve programar. Então, ela deve repetir, né, fazer vários exercícios específicos de programação, de exercícios para resolver problemas e para implementar algoritmos, para buscar um nível de domínio daquela linguagem maior. Então, a ideia é que nesse curso a gente apresente só uma introdução. Então, acho que é essa a perspectiva que eu encaro e que espero que vocês também tenham essa perspectiva. Muito bem, vamos falar um pouquinho do histórico da computação e destacar alguns pontos específicos. No Google Drive, ao qual vocês já têm acesso através da plataforma Classroom, tem um infográfico, tá? Que eu vou disponibilizá-lo agora aqui na nossa videoaula, que nos apresenta uma linha, né, histórica sobre computadores. Então, alguns pontos aqui eu queria destacar com vocês para a gente ver a evolução. Por exemplo, a primeira máquina de calcular, né, o Abacus, aqui a gente tem aqui 2.400 anos antes de Cristo,
né, que foi inventada, ela também pode ser considerada como uma máquina, né, mecânica que apresenta resultados para um objetivo específico. Então, ela, nesse caso, nesse sentido, ela também pode ser considerada como um instrumento que computa, que faz computação, nesse caso de um problema específico de somas, né? Então, a se destacar na linha cronológica. Tem vários eventos aqui, ó, destacados aqui, e a máquina analítica de Babbage, né, de Charles Babbage, que é também um dispositivo de computação. Mas o que eu queria destacar mesmo é o nascimento, né, e as contribuições, nesse caso, do Alan Turing. O Turing, ele é um personagem histórico, está envolvido em várias, hoje, em vários filmes, né, é retratado em várias séries, né, que tem como elemento central a Segunda Guerra, né, e a sua contribuição em termos de ação de inteligência, né, e principalmente na questão de decifrar códigos de transmissão à época da Segunda Guerra, códigos nazistas. Então ele é um cara que contribuiu tanto nesse aspecto, nesse caso pontualmente, mas ele tem uma enorme contribuição na área teórica de computação. Então ele propôs uma máquina, né, chamada máquina de Turing. Hoje, inclusive, ela é vista em disciplinas básicas de ciência da computação, que apresenta todos os elementos de um computador. Então, a ideia de memória, né, a ideia de operações específicas que a máquina é possível de ser feita, né? Então, o interessante é que ela já teoricamente, tá, ela já estava ali concebida, e todas as questões associadas ao que é computável, né? Que tipo de problema é solúvel, que a gente chama, e a questão de tempos associados a essa solubilidade. Por exemplo, existem problemas os quais a gente não consegue resolver, ou pelo menos não tem algoritmos para resolver em um tempo que a gente chama de polinomial, né? Que é um tempo que é um tempo cuja a função da entrada, né, do seu tamanho, do seu problema, repercute no tempo de solução dele. Então ele tem uma enorme contribuição nessa área teórica associada à computação. Então é um ponto que eu queria destacar. Outras, né, a questão a Colossus, né, que é justamente a máquina para quebra de códigos nazistas, né? Mas esse trabalho, né, inicial teórico dele já é bem de antes da Segunda Guerra, um pouquinho antes, né? Aqui Shannon também, que é um cara importante na área de teoria da informação. Ele tem vários conceitos de redes de computadores que já foram concebidos inicialmente por Shannon lá atrás. E aí tem uma parte tecnológica, né, que já é o desenvolvimento tecnológico de computadores, e principalmente da popularização deles, que eu acho que um dos aspectos que a gente tem que considerar é não só o desenvolvimento, mas a sua popularização, né, como o dispositivo ficou disponível. Então, aqui algumas menções: a questão dos computadores pessoais, o desenvolvimento, especificamente aqui no final também a questão da internet, né? O qual a internet tornou-se um elemento de popularização, não do dispositivo também, né? Mas de acesso a diferentes plataformas, né? Ou diferentes aplicativos, se a gente considerar, para resolver os problemas das pessoas. Então,
Aqui alguns pontos chaves que eu queria destacar. Um deles é que a internet, né, ou o desenvolvimento da internet, que vai possibilitar o que a gente chama de computação em nuvem, que é um instrumento que a gente tem para acessar ou para mudar a lógica de execução de softwares, né, ou de utilização de softwares que não necessariamente agora estão instalados no dispositivo, mas eles rodam, eles executam sobre uma determinada plataforma online. Muito bem. Aí eu vou voltar à nossa apresentação, justamente para destacar uma linha histórica aqui da nuvem, ou da computação em nuvem, que é um instrumento que a gente usa, por exemplo, ou vai utilizar, por exemplo, quando estivermos lidando diretamente com Python. Então, aqui alguns eventos históricos, né? A ARPANET, que é como se fosse uma antecessora da internet mesmo, já a ideia de interligação entre dispositivos de maneira por rede, né? Uma estrutura de rede. Mas eu queria destacar aqui dois pontos, né? Aqui, primeiro, a ideia da computação em nuvem, definida por esse professor. Esse professor é um professor da área de engenharia elétrica, né? Sistemas de informação. Ele foi o primeiro professor que cunhou o termo computação em nuvem. A ideia de que eu tenho um software que agora ou um aplicativo, uma aplicação que é executada não instalada no dispositivo específico do indivíduo, mas sim numa plataforma online. Para destacar, então esse professor e sua contribuição aqui cunhando o termo, né, enquanto pesquisador da área. E o segundo ponto aqui em 2020, a questão de valores estimados com serviços associados à nuvem, né? Então, aqui 266 bilhões de dólares, esse valor estimado à época de 2020. Então, assim, para se ver o tanto que essa área é importante, repercutindo na questão financeira, né? O valor gasto, claro, já atualizado, porque estamos falando de 4 anos atrás. Muito bem, então dado esse infográfico, destacando esse desenvolvimento histórico, a questão da internet, né, como eu destaquei no histórico de computação, e propriamente da computação em nuvem, que vão ser os dois instrumentos que a gente vai utilizar aqui no nosso curso, ao longo do nosso curso de introdução à computação científica. Muito bem. Bem, a gente pode falar da história dos computadores, especificamente ali da computação em nuvem, mas vamos falar um pouquinho das linguagens, tá? A língua do tempo das linguagens de programação, de algumas das mais populares, tá? Claro, é óbvio, não temos todas aqui, algumas que são citadas, né? Então, dentre essas que estão citadas aqui, ó, eu queria destacar algumas. Primeiro, o Assembly, né? Que é uma linguagem que é chamada de linguagem de montagem, tá? Ela é uma linguagem de extremo baixo nível no sentido que ela está muito próxima do que o computador realmente executa, né? Ela tem elementos muito simples, né? E muito próximos do que é utilizado no computador. Esse tipo de linguagem, aqui fazendo um relato pessoal, eu enquanto estudante, na época de estudos das áreas, principalmente disciplinas relacionadas a hardware, né, a dispositivos físicos, a gente estudava bastante essa linguagem, né? Então a gente tinha acesso a códigos específicos e era
para você ter uma ideia, era uma linguagem que, pelo fato de ser baixo nível, operações relativamente simples hoje, como somar dois números ou como multiplicar dois números, você precisava de 3, 4, 5 linhas para se fazer a operação. Então, o destaque como se fosse o começo aqui do histórico das linguagens. A linguagem C, que é uma linguagem estruturada, ela consegue ter elementos mais simplificadores do que o assembly, né? Ela é uma linguagem intermediária, eu diria, né? Ela não é uma linguagem de baixo nível, tão próximo do código que é executado pelo computador, mas é uma linguagem já estruturada, que você tem já tem uma facilidade maior para lidar com essa linguagem com programação. E foi uma linguagem que ficou muito popularizada. Vários sistemas operacionais foram escritos, né, que foram utilizados a partir da década de 70, foram escritos utilizando a linguagem C. Um destaque aqui para o SQL, tá? A Structured Query Language, ela é uma linguagem que era, pelo próprio nome diz, né, linguagem estruturada de consulta. Então, ela é muito aplicada a bancos de dados. Ainda hoje menos, né, porque você tem muita facilidade para lidar. Vamos lá. Em termos de escala grande, né, você ainda tem a utilização de SQL, mas num nível bem menor. Agora, escala pequena, eu mesmo lido várias vezes por organizar bases de dados utilizando um pouco da linguagem SQL. Seja ela diretamente usando alguma execução da própria linguagem ou utilizando de outras linguagens que utilizam o SQL. Um exemplo, tem algumas linguagens, tem bibliotecas que permitem você manipular bases de dados usando a linguagem SQL dentro da própria linguagem. Então, um exemplo é o R, Python e outras linguagens permitem se fazer isso. O C++, que é uma evolução da linguagem estruturada C, só que com a característica de orientação ao objeto, que é um chamado paradigma de programação, uma forma de ver a programação que eu vou comentar mais à frente, mas ela tenta ver as abstrações associadas à programação e aproximá-las da prática, né? Aproximá-las do ambiente que você está desenvolvendo. Então, ela é uma forma que tem vantagens, né? Ela exige um pouco dessa compreensão, mas tem vantagens na sua utilização. E, finalmente, o Python, que é o nosso escopo, né? Que está dentro do nosso escopo aqui do curso. Lembrando que ela é de 91, então já temos mais de 30 anos de história, né, do Python, uma linguagem que hoje se consolidou como uma linguagem amplamente utilizada. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre algoritmos e linguagens de programação. Visto que o Python é o nosso objetivo, vamos descrever um pouquinho sobre o que são algoritmos e, em contrapartida, o que o conceito de linguagem tem a ver com algoritmos. Então, os conceitos-chave que a gente apresentou aqui são os seguintes. Primeiro, um problema, né? Então, sempre a gente está trabalhando ou está interessado em resolver algum tipo de problema associado. Seja, então um exemplo, cálculo numérico, já citei, mas volto a enfatizar. Resolver uma determinada integral, né, que não é possível, não é solúvel analiticamente. O problema de ordenação associado a planilhas, né, ou de qualquer base de dados que a gente estiver trabalhando. É muito interessante trabalharmos com elas ordenadas. Isso
facilita vários procedimentos. E problemas de classificação, um exemplo. Muitas vezes, imagino que vocês, ao se identificar em algum sistema, tiveram que responder alguma questão associada a fotos, né? Classificação. Identifique onde que os quadros onde uma determinada foto tem parte de uma bicicleta, ou tem uma flor, onde é uma flor. Então, são problemas associados à classificação, nesse caso específico de imagens, mas o problema de classificação é mais amplo, né? Não precisa, literalmente, não preciso estar associado a imagens, pode ser em outros contextos. Então, todos esses são problemas, exemplo aqui que a gente tem como lidar. E o conceito da solução, né? Que é a forma de resolver esse problema. Então, nesse caso, eu vou distinguir duas coisas. Primeiro, o método de solução, que eu vou chamar de algoritmo, que é uma forma abstrata, tá? Ela é uma forma geral, que é como se eu propusesse essa solução de maneira abstrata. Ou geral, talvez a expressão seja a melhor forma. E o segundo, que eu chamo de programa em si, né? Ou a programação, que seria a descrição desta solução pensada, concebida abstratamente, sobre uma determinada linguagem. Então, um exemplo que é utilizado muito é a ideia da receita de bolo, né? Pensar no algoritmo como uma receita de bolo abstrata, pensada na sua cabeça, né? Ou uma receita de qualquer prato que você queira. Você pode imaginar que esse prato que você imaginou, que você concebeu, né, na sua cabeça, que vai cozinhar, ele pode ser descrito, né, a receita para se realizar esse prato pode ser descrita em diferentes linguagens, em francês, em inglês, em português, com as suas peculiaridades de cada língua. Então, é uma analogia que eu acho interessante aqui de ser aplicada. Muito bem, nesse sentido temos então, o que é um problema? O problema vai ser uma tarefa, né? Um problema ou tarefa a ser executada, que a gente está interessado em cumprir um determinado objetivo. O que seria o algoritmo? Seria uma sequência de instruções, comandos, para cumprir essa determinada tarefa, né? Ou para executar, para cumprir esse determinado objetivo, para resolver um determinado problema. O programa, o que ele vai ser? Ele vai ser a sequência de instruções, ou seja, comandos, essas linguagens, aliás, as linguagens todas que citamos lá na linha do tempo, elas são chamadas de linguagens imperativas, tá? Por que elas são imperativas? Porque imperar vem da ideia de comandar, né? De mandar fazer alguma coisa. Tem outros paradigmas de programação que são diferentes, que trabalham, por exemplo, paradigmas chamados funcionais, que trabalham com a ideia de função, né? Todos os programas são concebidos como uma função, bem como lógicos, paradigmas lógicos, né? Tem linguagens que têm uma estrutura baseada em axiomas e regras de dedução que são construídas no seu programa e que são utilizadas para resolver o problema. Muito bem, então no caso o programa, o que é? É uma sequência de instruções, comandos, para cumprir a tarefa, ou seja, exatamente como o algoritmo, sob uma determinada linguagem. Então agora eu estou trabalhando sob uma determinada linguagem, eu estou saindo de um campo abstrato para um campo específico onde eu descrevo essa solução naquela linguagem. Pode ser uma linguagem A, B ou C, né? Nesse caso o C existe mesmo, a A e a B não, mas eu posso escrever o mesmo algoritmo em diferentes linguagens. Vamos ver isso um pouquinho mais detalhadamente aqui. Vamos pensar no seguinte problema, um problema simples, que é a obtenção de um desvio padrão amostral a partir do desvio padrão amostral de um conjunto de dados, lembrando que o desvio padrão
é a raiz da variância. Portanto, essa aqui é a fórmula da variância amostral, né? Então, se vocês retomarem aí a parte de estatística básica, vocês vão encontrar essa fórmula, que é uma medida para verificar a dispersão dos dados, né? O quão os dados são, aspas, diferentes, né? Eles têm variabilidade intrínseca. Então, eu estou querendo obter o desvio padrão. Esse é um problema a ser resolvido. E aqui eu tenho um conjunto de dados, de valores, os quais eu vou utilizar aqui, né? Eu quero calcular desses valores específicos. Então, o que seria o algoritmo? O algoritmo é pensar, primeiro, eu preciso obter os elementos associados ao cálculo da variância e aí, então, obter o desvio padrão. Então, quais são os elementos? Então, eu tenho 3 componentes nessa equação aqui, né? Nessa expressão. O somatório de xi, né? Do x, né? Desculpa, somatório do quadrado de x, de cada um dos valores elevados ao quadrado. O quadrado do somatório de x, que é uma expressão também que vai importar aqui. A obtenção do n, que nesse caso seria o número de dados que está associado, nesse caso específico é igual a 4. E calcular essa expressão, ao calcular essa expressão, obter o seu desvio padrão. Então, primeiro, eu preciso obter os elementos dessa expressão. Então, eu tenho que obter o somatório, xi ao quadrado, o somatório de xi, porque vai estar envolvido aqui dentro do parênteses, obter o S2, né, ou seja, a variância de x aplicada essa forma, essa expressão. Lembrando que o n aqui é o conjunto de dados, né, o tamanho dos dados. E após isso, obter a raiz de S2, né, da variância amostral. Portanto, obtendo o desvio padrão amostral. Então, essa é uma forma abstrata, no sentido de que eu não descrevi isso aqui em uma determinada linguagem de programação. Ela está construída de uma forma abstrata. Aqui eu tenho um exemplo da implementação desta solução, ou seja, para obter a solução desse problema, obter o desvio padrão amostral, utilizando a linguagem R, que é uma linguagem de natureza estatística. Então, aqui eu tenho as operações, aqui, né, a sequência de comandos que vai gerar o valor do S, nesse caso do desvio padrão amostral, nesse conjunto de dados. Então, é isso aqui sob a linguagem R. Mas eu posso implementar, eu posso descrever essa solução em outra linguagem. Neste caso, eu posso descrever usando o Python. Por exemplo, para resolver usando o Python, eu teria essa sequência de comandos aqui. Veja que algumas coisas são similares entre as duas linguagens, assim como o português e o espanhol têm similaridades, né? Eles não são a mesma língua, mas têm particularidades, tem particularidades, né, que as diferenciam, mas tem algumas expressões que são similares, né? Então a ideia é que eu vá traduzir essa solução em uma determinada linguagem. No nosso caso, no nosso curso, nosso maior foco vai ser sobre o Python, né? Mas o que é o Python, né? Então, o que é essa linguagem Python? Então, eu fui no python.org, no FAQ do python.org, e olhei a definição segundo as frequent asked questions, né? Segundo a definição do python.org. Então, ele tem essa descrição aqui, da qual eu anotei alguns termos-chave. O primeiro deles, então, Python é uma linguagem de programação interpretada, interativa, orientada a objeto, é uma particularidade, e um outro item tem algumas outras características que eu não vou comentar, e portável, né?
Então, todos esses elementos aqui são características associadas ao Python. Bem, o que é, então, cada um desses termos e o que torna essa particularidade? Cada uma das linguagens de programação, né, as que a gente viu ali foram citadas e outras, elas têm particularidades com relação a essas características aqui, né? Ou ser ou não orientado a objeto, né? Ou ter algum tipo de paradigma diferente da orientação a objeto, a questão da interatividade, se é ou não interativa, se é ou não interpretada e se é ou não portável. Então, todos esses elementos, não digo que estão presentes, mas podem ser analisados em outras linguagens, se essa característica é pertinente a elas ou não. Então, vou olhar para essas 4 características. O que são essas 4 características? Primeiro, a ideia de interpretado. O que é uma linguagem interpretada? Geralmente, você tem aspas, antagonismo, né, ou o oposto, são chamadas de linguagens interpretadas e linguagens compiladas. Tá? Qual que é a diferença entre uma e outra? Primeiro eu vou focar no compilado para mostrar o que é o interpretado. Numa linguagem interpretada, então geralmente eu tenho um código-fonte, né, que é aquela sequência de comandos que eu apresentei para vocês. Esse código-fonte, ele passa por um compilador. Então eu escrevo o programa e ao escrever o programa, finalizado o programa, eu compilo esse programa, né? O que é compilar? Compilar é gerar um código que vai ser executado pelo dispositivo, pela máquina, né? Nesse caso é um código chamado código binário, no nível mais absoluto. Lembre-se que o assembly não é o código de máquina, ele é um código muito próximo desse código executável, mas não é exatamente o código de máquina. Esse código binário, que é executado no nível mais profundo, eu diria, né, o nível mais baixo, ele é executado, ele é construído de tal maneira que eu traduza todos esses comandos e gere aqui uma sequência de instruções sobre o código binário que já está pronta. Essa sequência fica pronta, todos esses comandos são traduzidos de uma certa maneira para essa linguagem fim aqui. Então eu tenho a construção do programa, eu compilo o programa e gero o código de máquina, que é um código chamado código executável. Então esse código executável é como se fosse um programa de instalação, um .exe, que a gente chamava antigamente. Hoje nem utiliza-se mais, mas é um executável, um programa, um dispositivo que vai ser executado na sua máquina. Muito bem, o que é a linguagem interpretada? Na linguagem interpretada, eu tenho o código fonte associado e associado a esse código fonte, o que vai acontecer? Claro, tem uma linguagem específica e ele vai utilizar agora um interpretador. Então, o que o interpretador faz? Ele vai fazer uma tarefa que é ligar o código fonte que foi escrito com o código de máquina que é executado. Só que agora ele vai fazer esse processo, não gerar todas as linhas de execução prontas para serem executadas, mas executar linha a linha. Então ele vai pegar o código aqui do código fonte, uma linha específica, vai gerar o código de execução associado a ela. Após a execução dele, você vai pegar a segunda linha e executar. Aqui é como se eu escrevesse o código executável e só depois colocasse ele para execução. Aqui a execução vai ser linha a linha, feita pelo interpretador. Um exemplo de um equipamento, de um dispositivo que a gente usa, um software, né, que a gente utiliza com muita frequência, que é o browser, o navegador. O navegador é um interpretador de uma linguagem chamada HTML, que é o Hypertext Markup Language, né? Então, o HTML é uma linguagem de programação interpretada. Por quê? Porque ao escrever o código,
as linhas são executadas passo a passo. Então, linha por linha, essa execução. Diferente, por exemplo, de um programa em C, no qual eu tenho código-fonte, esse código-fonte passa para o compilador e gera um executável. Esse executável que vai ser executado, no caso, no nível de máquina. Muito bem, algumas características associadas a uma e outra linguagem. Eu coloquei o termo legibilidade, mas pode ser entendido mais como facilidade, tá? Linguagens interpretadas geralmente são mais fáceis, tá? São mais acessíveis do que linguagens do que linguagens compiladas. Então, um aspecto, o porquê disso, né? É porque você consegue, em tempo de execução, já identificar erros, tem uma série de vantagens associadas a linguagens interpretadas com relação a essa questão de facilidade da linguagem. Em contrapartida, as linguagens compiladas, elas têm maior otimização, né? Como esse processo aqui, ele vai e volta, então você vai e executa, volta, pega o código, vai e executa, volta, pega o código. Então, esse processo de linguagens interpretadas geralmente é mais ineficiente. Tanto em questão de espaço, nesse caso eu estou falando em questão de espaço de memória, né? Então, geralmente são ferramentas que ocupam maior espaço de memória, e aí isso peca, né? Ou isso afeta a eficiência da aplicação. Nesse caso, o código compilado, ele é um código que já vem de uma maneira mais eficiente, principalmente essa parte de alocação de memória. Então, dispositivos onde é sensível a esse tipo de característica, né, de espaço de memória reduzido, geralmente firmwares, que a gente chama, né, que são softwares embarcados, por exemplo, aplicações associadas a controle, automação de automóveis ou alguma fábrica, enfim, são dispositivos que a questão de ocupar a memória é um ponto-chave, principalmente se ele está muito próximo do hardware, né, do que chama dos dispositivos físicos. Além de velocidade, também são códigos que geralmente resolvem os problemas de maneira mais veloz, né? São mais rápidos por conta de eficiência de alocação de memória. Tem várias justificativas para esse ponto. Então, essas são as comparações. Para exemplificar aqui, por exemplo, C é uma linguagem compilada, C++ é uma linguagem compilada. O HTML eu acabei de comentar, né, que são utilizados para as páginas de internet, são interpretadas JavaScript, são interpretadas, assim como o Python também é uma linguagem interpretada. Interativa, tá? Outro item que foi citado, né? O que é essa questão da interatividade? Pelo fato da linguagem ser interpretada, eu posso executar os códigos antes, como está sendo executado linha a linha, eu posso escrever os códigos e à medida que eu estou escrevendo os códigos, eu posso testar eles. Eu não preciso escrever o programa inteiro para depois testá-lo. Então, eu posso escrever o código e à medida que eu estou escrevendo, eu já estou testando, por conta dessa execução linha a linha, eu já estou executando os comandos e aí tendo a possibilidade de testar partes do código. Então, uma analogia que eu utilizei aqui é testar as peças antes de montar o carro. Então, eu posso testar as peças individualmente, né, as partes do meu programa, à medida que eu estou construindo o carro, que eu estou montando o carro. Eu preciso montar o carro e depois submetê-lo a testes. As peças são analogias de trechos de códigos, né, e o carro, a aplicação completa, né, finalizada. Bem, a questão de orientação ao objeto, tá? Que é outro aspecto citado. Bem, orientação ao objeto é um paradigma que a gente chama de programação, né? É uma forma de programar, de enxergar o ato de programação. É claro que ela é bem complexa, então eu vou tentar resumir de uma forma que seja
inteligível aqui a você, né? Que seja próximo a você. Mas basicamente a ideia é que eu vou fazer integração de funções, tá? E de parâmetros associados à resolução de um determinado problema. Então, eu integro isso numa entidade chamada objeto. Então, são integrações dessas duas entidades. Então, um exemplo. Aqui, numa linguagem não orientada a objeto, eu poderia trabalhar com uma função, f de x, né? ax ao quadrado mais bx mais c, uma função de segundo grau. Eu vou ter uma função e os parâmetros associados à função, que naturalmente seriam o x, né, o seu argumento, bem como a, b e c, não estão descritos aqui, mas também a, b e c também seriam parâmetros dessa função. Na orientação a objeto, eu poderia pensar na ideia de uma equação, de um objeto equação, que embrulha essas duas características, né? O termo que é utilizado em livros de texto da área de computação é encapsular. Ele encapsula atributos, né? Que são chamados de características e ações associadas a esse objeto. Então, nesse caso aqui, eu vou encapsular o cálculo do valor do f, né? Que seria a função, e o parâmetro ou os parâmetros associados a ela, que nesse caso seriam a, b e c. A vantagem desse tipo de paradigma é que permite que você reutilize código, tá? Então, eu posso fazer um desenvolvimento de uma aplicação, e quando for fazer uma outra aplicação, eu posso utilizar o código feito para essa aplicação antiga, né? Ou essa aplicação uma versão anterior, ou para um determinado escopo diferente. Bem como a ideia de manutenção. A manutenção fica mais fácil também nesse tipo de paradigma. Outra coisa que acontece é a aproximação da análise, né, de sistemas, ou seja, quando eu estou desenvolvendo um sistema, eu geralmente vou no ambiente do problema. Um exemplo, eu estou numa concessionária de automóveis, né? E eu quero criar um sistema que organize a concessionária, um sistema computacional, né? Que integre compras, que integre o setor de serviços, o setor de folha de pagamento e assim por diante. Então, quando eu vou nessa... A tarefa do analista, ao ir no contexto onde o problema está, nesse caso, o desenvolvimento do sistema como todo é o problema, ele tem esses elementos que são da realidade. Então, pagamento, né, contas a pagar, uma conta, a venda. Então, todos esses instrumentos são instrumentos da realidade. E que são muito distantes quando você vai implementar. Quando você vai fazer a implementação do código, geralmente você usa uma abstração, né? Usa algum tipo de abstração para fazer essa implementação. Quando você usa o paradigma de orientação a objeto, essa análise ela fica mais próxima da implementação. Então, eu vou poder implementar, eu vou poder criar o objeto pagamento, o objeto automóvel, né, o veículo, se eu estiver tratando de uma concessionária, e assim por diante. Então, ela facilita nesse sentido. Claro que tem outras vantagens, né, mas que exigiria um curso inteiro sobre orientação a objeto, né, para destacar todas as características, as potencialidades e explorar linguagens sobre orientação a objeto. Python é uma delas, mas a gente não vai explorar muito a parte de orientação a objeto, pelo menos a parte de construção. O que a gente vai explorar é a utilização de classes e de objetos. Então vamos utilizar num nível mais operacional e não num nível mais de produção de objetos, né, de concepção de objetos. Portável, né?
O fato de ser portável é que ela é multiplataforma, ou seja, ela pode trabalhar sobre diferentes plataformas, né? Seja Windows, plataformas da Apple, Android, Linux e assim por diante. Então, vários sistemas operacionais, né? Nesse caso, eu estou citando aqui alguns dos mais populares. Ok, então os itens aqui, ó. É interessante para vocês tomarem esse guia aqui desses 4 itens, tá? Porque algumas atividades vão ser importantes a gente ver essas características, a presença dessas características em outras linguagens, para até a gente comparar o Python em relação a outras linguagens. Muito bem, com relação à popularidade do Python, tá? Vê-se que esse dado aqui de 2020, baseado no GitHub, né? O GitHub é uma plataforma para hospedar códigos, hospedar sistemas e documentações, né? E o Google Trends, baseado nesses dados, né? Aqui a gente tem a questão do crescimento do uso, né? Da popularidade dessa linguagem de programação, através ou da linguagem, né? Ou no compartilhamento de tutoriais, né? Associados à linguagem. Então vê-se que o Python é uma linguagem extremamente acessada, né? As pessoas têm curiosidade sobre tutoriais a respeito de Python. Em grande, né? Nesse caso, dos que foram referenciados, o Python foi citado por 29%, quase 30%, ou seja, próximo de 1/3 das consultas sobre linguagem de programação foi sobre Python no ano de 2020. Claro, os dados são defasados, cabe se atualizar, mas é uma referência. Digo a vocês, disse que não sou um especialista. Não sou propriamente um especialista em nenhuma linguagem. Mas se fosse para me chamar de menos ingênuo em alguma linguagem, a que eu sou menos ingênuo é o R, tá? Que é uma linguagem específica da área de estatística, que está aqui. Você vê que é uma comunidade muito restrita, né? Muito pouquinho a gente utiliza, né? E nesse caso a consulta tutoriais, ela é uma linguagem muito orientada a problemas na área de estatística. Então, pacotes computacionais associados a métodos estatísticos, então, estão presentes nessa linguagem, que é a mais próxima, inclusive a que eu domino, né? E o Python, como eu disse, não sou um especialista, mas a partir da minha vivência enquanto de programação, seja no R e minha formação na área de computação, então é possível que a gente possa estudar alguns elementos básicos dessa linguagem. Muito bem, então o que a gente vê é que o Python é quase 1/3 da comunidade faz consultas em relação ao Python, e isso tem uma tendência de crescimento em relação, nesse caso, ao ano de referência, que era 2019. O que explica, né? Por que esse crescimento, por que essa popularidade tão grande dessa linguagem? É a facilidade. O Python hoje, e principalmente as ferramentas de codificação automática, ele é muito fácil de lidar. Ele é muito acessível, né? Para se aprender, né? Ele é muito inteligível com relação a vários aspectos. Então, isso pode ser um motivo, né? Claro que eu não estou destacando aqui, né? Não estou afirmando, mas eu acho que é um elemento muito importante nessa popularidade da linguagem. Alguns pontos importantes. O Python, ele é, aspas, free, tá? Ele pode ser de utilização livre desde que você respeite os copyrights associados às bibliotecas que você está utilizando. Então, pode ser que você tenha algumas restrições em relação ao uso de algumas bibliotecas, né? Ou a referenciação delas, por exemplo, quando estiver utilizando. Então, mas nesse sentido ela é uma linguagem livre, né? Acessível a todo mundo, sem questões de remuneração financeira. Tem linguagens que não é assim, tem linguagens que tem a necessidade de pagar licença, tá? Para se utilizar a plataforma e a linguagem. E a questão da aplicação, a variedade de aplicações também que se tem, bibliotecas de diferentes naturezas para resolver problemas de diferentes naturezas.
Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o Colab, tá? Estou colocando aqui o operacional Colab, que agora a gente vai botar um pouquinho a mão na massa, inicialmente. Então, o Colab, o Collaboratory, a ideia é que é um ambiente no qual você possa produzir o desenvolvimento de códigos, inclusive o Python, né, que é o nosso caso específico, o Python. Então, ele permite três coisas. Ele é um ambiente para documentar, escrever e executar códigos Python. Né? Executar no sentido de que, como é uma linguagem interpretada, eu posso executar trechos de códigos específicos. Bem, o que é a ideia da documentação? Então, a ideia da documentação tem a ver... Vamos pensar o seguinte: quando você está escrevendo algum texto, né, principalmente algum texto mais reflexivo, estudando um texto, que seja o estudo de um texto que você está lendo, muitas vezes você faz anotações, você produz anotações sobre aquele trecho do texto. Então, essa ideia de documentar eu escrevi alguma coisa, só que eu quero deixar alguma informação associada à explicação do que eu escrevi, né? Uma explicação mais detalhada do que significa aquela frase específica. Se eu estou estudando um texto, né, um livro, ou no ambiente de programação. Então, nesse caso, essa é a ideia de documentar. É produzir notas que expliquem o que determinados trechos de código fazem. Né? Como é um ambiente de documentação, é um ambiente também para escrever códigos. Então, eu posso escrever códigos Python nesse ambiente e executá-los. À medida que eu estou escrevendo, eu posso executá-los. Nesse sentido, tem uma facilidade muito grande. Arquivos do Colab, eles podem ser criados, né? Arquivos que eu vou chamar de notebook, podem ser criados em contas do Google Drive. Então, se você tem uma conta, institucional, através do e-mail institucional da Unifal, do Google, uma conta do Google, né, institucional, você pode acessar o Drive e pode criar códigos Python. É só usar o Drive e criar um documento do Colab. A estrutura do documento, né, nesse caso, o documento que a gente vai utilizar é um chamado notebook, tá? Esse notebook ele concentra a parte de documentação, a parte de escrever os códigos e a parte de executar. Então aqui, ó, essa aqui, ó, é a parte do notebook, né, desse arquivo, no qual você tem a escrita da documentação. Então aqui eu estou escrevendo a documentação. Ele usa uma linguagem específica chamada Markdown, né, que é uma linguagem que pode incorporar o text, né, inclusive que é a linguagem de expressões matemáticas. Posso colocar de maneira mais detalhada aqui equações e permite então que a gente possa produzir documentações a respeito da solução do meu problema. Pode ser que eu estou pedagogicamente mostrando como resolver ou como implementar um determinado algoritmo. Então eu posso explicar como é que funciona esse algoritmo aqui, né? E além disso eu posso escrever o código associado, que nesse caso é nessa parte específica aqui, ó, do notebook, desse documento, nessa trechinha azul. E além disso eu posso executar, através de um ícone específico que eu posso executar esse trecho de código, conseguindo aqui o resultado associado. Vamos praticar um pouco, tá? Agora iremos para o browser, onde a gente vai dar uma bisbilhotada nesse Google, nesse arquivo notebook 01, que está disponível, é um arquivo do Colab, está disponível na pasta do Drive. E ele, ao abrir ele, vocês vão abrir esse ambiente aqui, ó.
no qual vai ter algumas funcionalidades associadas. Eu não vou entrar em detalhes ainda das operações, mas o que eu vou colocar para vocês é o seguinte: tem trechos aqui, ó, ele tem a possibilidade de você inserir código e texto, né? O texto é a parte de documentação, o código é essa janela específica aqui de documentação. Então, eu tenho uma estrutura que é separada nesses dois blocos: trechos de código e trechos de texto. Aqui eu criei um trechinho de texto que eu posso editar. Então, eu posso manipulá-lo, colocá-lo mais acima, ó, mais abaixo. Então, eu posso manipular a ordem de onde esse trecho de texto aparece, bem como posso editá-lo. Então, quando eu clico nesse botãozinho aqui específico para edição, eu posso manipular essa edição do código, copiar, posso, enfim, fazer uma série de funcionalidades associadas. Tem configurações específicas aqui que eu posso acessar. E ok, aqui é o trecho do código propriamente dito. Nesse caso, eu estou mostrando o código lá do cálculo do desvio padrão amostral que a gente viu lá na nossa apresentação. Está em destaque aqui, ó. Nesse caso, o código que eu chamo de forma explícita, né, que é um cálculo de forma explícita. Mas eu também coloquei aqui, ó, um cálculo utilizando um pacote, uma biblioteca específica, que nesse caso é a biblioteca Statistics. Então, eu tenho as duas formas, né? E tem aqui então um código para executar esse cálculo desse desvio padrão. Nesse caso, o conjunto de dados está aqui definido aqui: 10, 12, 15, 18 e 20. Esse ícone aqui, ó, vai permitir a execução desse bloco inteiro. Então, como eu tenho ao final tanto da primeira solução quanto da segunda, eu coloquei em objetos distintos, né, o cálculo da amostra do desvio padrão amostral. Então, eu tenho aqui a exibição do resultado da biblioteca e aqui a exibição do resultado da forma explícita. Aqui, inclusive, está a variância, tá? Desconsiderem aqui variância, porque é desvio padrão, na verdade. É o cálculo do desvio padrão amostral aqui. Ficou incorreto aqui no código. Inclusive, ó, eu posso fazer a alteração do código. Como? Eu venho aqui, eu posso fazê-lo aqui, ó. Forma explícita. Então, aqui considera-se desvio padrão amostral, desvio padrão amostral. E essa parte é simplesmente uma parte de exibição de resultado, então ela não é uma parte sensível no cálculo, né? O cálculo está propriamente aqui nessa estrutura. Eu não vou falar de elementos dos códigos ainda nesta nossa videoaula. Então, o objetivo só é introduzi-los a essa ferramenta, tá? Essa estrutura básica do notebook, que vai ser a plataforma que a gente vai utilizar. Ok? Sugiro a vocês que acessem o arquivo, né? Abram o arquivo, identifiquem que vocês podem utilizá-lo, copiá-lo, né, que fosse para a conta de vocês, ou criar um arquivo notebook usado. Existem algumas, eu depois vou comentar, mas existem algumas plataformas de auxílio à construção de código. Então, vocês vão ver que tem muita coisa aqui que a gente pode utilizar e automatizar na hora de programar. Muito bem, retornando à nossa parte operacional, eu queria fazer então o fechamento. O nosso fechamento vai ser com alguns termos-chave. O primeiro deles é a ideia de algoritmo, o que é um algoritmo, e a ideia do que é uma linguagem, né? Para que serve uma linguagem. Então, um algoritmo pode ser descrito, pode ser escrito em uma determinada linguagem de programação. Então, esses são dois conceitos que eu tenho interesse que vocês guardem nesta videoaula. Outro deles é a questão do Python, né? Então, a gente deu um pouquinho foco em relação ao Python, mas
existem outras linguagens. Então, a gente fez a comparação do Python aqui, as vantagens, né, as características do Python e, em particular, a facilidade, né, de utilização dele, que seja um dos motivos potenciais da sua popularidade. Mas é interessante a gente sempre fazer a medida da vantagem e desvantagem do uso do Python em um determinado contexto. Tem contextos onde o Python não é a melhor linguagem, né, a ser utilizado. Portanto, é sempre importante ter isso em mente, essa comparação do Python em relação às outras linguagens. Isso será objeto, inclusive, de atividades propostas. E o Google Colab, que é a parte mais operacional da nossa videoaula, que é a utilização da ferramenta em si que a gente viu aqui para criar os notebooks, que é onde a gente vai trabalhar com os códigos propriamente ditos, ok? Foco nas atividades que vão ser divulgadas, e com isso a gente finaliza a nossa videoaula de hoje, reforçando essa questão das atividades. É muito importante que vocês façam as atividades propostas, tá? De tal maneira que esse conteúdo seja afixado, ok? Até a nossa próxima videoaula.